talvez em alguns locais. Então, vamos dar início a mais essa atividade na nossa série de webinários da FAUBAI Connections Global SOS em prol do Rio Grande do Sul. É um evento organizado pela FAUBAI e pela URGS. E antes da gente iniciar, nós vamos passar então um vídeo e umas explicações da FAUBAI sobre o evento e em breve iniciaremos. Como tem sido amplamente divulgado, 95% das cidades do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, foram atingidas com as fortes enchentes que afetaram, desde o mês de maio passado, mais de 2,3 milhões de pessoas, com 650 mil desalojados e 76 mil pessoas em abrigos. Com mais de 170 mortos, esse desastre climático interrompeu o fornecimento de água tratada e eletricidade para centenas de milhares de residências. O número de mortes é maior do que o total de mortes por desastres naturais no Rio Grande do Sul no período de 1991 a 2022. Os danos diretos são estimados em bilhões de reais brasileiros e a reconstrução de estradas, escolas, hospitais e até de cidades inteiras exigirá recursos financeiros significativos. A FAUBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, promove a série especial de webinários global SOS Rio Grande do Sul Brasil, para contribuir com os esforços de recuperação do Estado. Todos os recursos arrecadados serão doados a instituições efetivamente envolvidas no atendimento à população gaúcha. Central Única das Favelas, a CUFA, Ação de Cidadania Solidária e Solidariedade aos Trabalhadores da Cultura do Rio Grande do Sul. A FAUBAI agradece a todos os palestrantes brasileiros e internacionais que aceitaram seu convite, muitos deles originários do próprio estado do Rio Grande do Sul. Cientistas, escritores, jornalistas, gestores de internacionalização da educação superior. Serão abordados temas como mudanças climáticas, literatura, arte, racismo, ciência, internacionalização da educação superior, dentre outros. Agradecemos também às curadoras Simone Sarmento, da URGS, e René Zickman, da FAUBAI, e ao coordenador-geral da série de webinários FAUBAI Connections, Nicolás Maiar, da URGS. Vamos participar, divulgar e apoiar esta ação solidária da FAUBAI pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e abraço a todas e a todos. Bom, então já apresentando a nossa palestrante, a Kíria Finardi, é professora associada, né, e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo, com 15 anos de experiência no ensino superior. Ela é especialista em políticas linguísticas, multilinguismo, internacionalização e coordena vários projetos internacionais. Publicou mais de 100 artigos, é vice-presidente da AILA, que é a principal associação internacional de linguística aplicada, mundial, e atua na formação de professores e pesquisa acadêmica. A Kíria, além de ser uma pesquisadora de internacionalização, ela é, acima de tudo, uma pessoa que faz internacionalização, né? Então, a Kíria, nos dias de hoje, eu não erraria em dizer que ela é uma das linguistas que mais publica no país
e que mais tem colaborações internacionais, né? E tenho orgulho de dizer que é minha amiga. Então, né, muito prazer em te receber aqui, né, Kíria? E também gostaria de deixar uma mensagem como gaúcha, como moradora do Rio Grande do Sul, porque naqueles dias da enchente, o Rio Grande do Sul estava na mídia o tempo todo. E a tendência agora é que se esqueça o que está acontecendo. Só que agora é que a gente realmente precisa de ajuda para reconstruir. São milhares ainda de famílias que não têm casa, as pessoas perderam tudo e caiu no esquecimento, não tem mais o jet ski, fazendo salvamentos, enfim, deixou de ser VIP, né? Mas a gente precisa muito da ajuda de todo mundo para reconstruir o Estado. Então, a gente vai ir compartilhando o link para para inscrição, lembrando que qualquer valor vale a inscrição, que depois recebe o certificado ao final da série de webinários, né? Então, todos os inscritos podem receber certificado. A Renê acabou de compartilhar. Bom, então, né, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Kíria. Obrigada, Simone. É para mim uma honra, uma satisfação poder estar aqui, não só pelo convite, pela amizade. Você falou que você não erraria em falar no meu nome, mas na verdade eu diria, citaria o teu nome como essa linguista que faz a internacionalização, que é renome e que colocou o Brasil e o Rio Grande do Sul em pauta, em evidência nacional. E hoje a gente está aqui por uma pauta que eu acredito que, uma pauta e um convite, né? Que eu acredito que deveria ser o verdadeiro sentido da internacionalização, que é a colaboração. Por isso que eu propus esse tema para a gente conversar aqui hoje. Eu vou pedir para a Carol me ajudar com os slides. Carol, não sei se você tem como começar a passar os slides. E de cara já quero dizer que eu não preparei uma apresentação acadêmica, preparei, na verdade, uma conversa. Pensei em trazer algumas curiosidades, algumas questões que me ligam ao Rio Grande do Sul. E acredito que essas ligações que eu vou trazer para vocês e essa visão da internacionalização como colaboração é talvez o legado que a gente gostaria de deixar e compartilhar com vocês hoje. A minha fala vai ser bem informal, bem dialogada e conversada, então vocês fiquem à vontade para, tendo algum comentário, alguma questão, colocar no chat. Como a Carol está passando os slides, eu consigo ver o chat, então eu consigo olhar caso vocês tenham alguma questão para trazer. E eu queria só começar já explicando um pouquinho. Algumas pessoas devem estar estranhando esse título, né? Da onde esse título e o que tem a ver as pontes, os barcos e o pertencimento. Carol, você pode passar para o próximo slide? Eu vou confessar, vocês viram que o convite veio da FAUBAI, né? Da FAUBAI e da Simone, lógico, a minha grande colega, inspiração. E que durante assim aquele período mais crítico, né, do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente estava assim com o coração doído, né? A Simone falou: agora não tem mais o jet ski, não tem mais o jet ski, não tem nem o barco, nem nada. E naquele momento, eu me lembro assim de assistir as notícias e ficar muito angustiada ao ver os barcos fazendo o resgate, né? Não só de pessoas, mas de animais durante o ocorrido no Rio Grande do Sul. E como a FABAI é a Associação Internacional e grande parte das apresentações, dos eventos que a FABAI organiza é em inglês, quando a Renê me convidou, a Renê e Simone me convidaram para participar desse webinário, eles perguntaram, Kíria, e qual seria o tema, né, da tua fala? E na hora, imediatamente, me veio esse trocadilho em inglês, com os três Bs, né, de boats, barcos, bridges, pontes, e belonging, de pertencimento, porque eu tinha imaginado, na verdade, a gente tentar fazer esse resgate, não só do pertencimento, da colaboração e das pontes que a gente tem
com o Rio Grande do Sul, mas também com a ciência e como é que a gente pode potencializar isso com a internacionalização. Então, eu vou tentar fazer essa ponte com vocês hoje, resgatando um pouquinho das histórias e das pontes, tanto acadêmicas, pessoais, que podem nos ligar por meio da internacionalização, da cooperação e eu diria da solidariedade, que é o que está nos unindo a todos aqui hoje. Próximo slide, por favor, Carol. Eu comentei que ainda bem que a gente está fazendo o webinário hoje online, porque se eu tivesse ao vivo, acho que eu estou um pouco gripada, então a minha voz fica. Eu teria que falar com a máscara, não seria tão bom. Eu gostaria de começar falando do pertencimento, resgatando um pouquinho da história do Rio Grande do Sul, com a história de por que o nosso mapa hoje é da maneira que é. É, eu não sei o quanto de história a gente lembra, e pensando ainda, né, na questão de barcos, e antes de entrar na história de Alexandre de Gusmão e por que que o nosso mapa hoje é como ele é, eu estava pensando no papel que as colaborações internacionais e que alguns barcos, né, desde as frotas de Dom Henrique de Sagres, em Portugal, até o papel de Colombo, Magalhães, enfim, e nas colaborações que eles tiveram que fazer, colaborações internacionais, né, que eles tiveram que fazer para que eles pudessem ter financiamento e frotas disponíveis, né, para ir nas Américas, na Ásia, enfim. E como isso, de certa forma, como as crises causadas pela falta, na época, né, de especiarias, resultou em oportunidades como as, eu não diria descobrimentos, né? Porque essa é uma palavra que hoje está tá sendo um pouco questionada, mas a forma com que outros territórios puderam ser populados e puderam ser explorados, né? Dentro dessa agenda que esses primeiros navegadores tinham. E eu, assim, apesar de a gente saber que as crises, seja a colonização, as guerras ou qualquer outra crise climática, tem um papel muito difícil e é muito complicado a gente imaginar a crise humanitária no meio dessas outras crises, sempre depois das crises a gente vê oportunidades de desenvolvimento e de evolução. E eu tenho certeza que isso é o que vai acontecer também com o Rio Grande do Sul. É a razão pela qual eu vou trazer algumas crises aqui hoje, lembrar, né, resgatar algumas crises, mas tentando mostrar aquela pontinha de esperança e aquela luz no final desse túnel, nos mostrando que o sol novamente vai brilhar e que a esperança na reconstrução e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul vai superar esse momento difícil que a gente está passando lá. Então, eu gostaria de resgatar um pouquinho dessa história. Não sei quantos de vocês já ouviram falar desse nome, Alexandre de Gusmão, que foi ele era brasileiro, apesar de que ele nasceu na época no território que ainda não era Brasil, né? Nós éramos colônia ainda de Portugal, então ele foi o primeiro brasileiro, que não era brasileiro, diplomata português, que trabalhando como diplomata por Portugal, ele foi responsável pela maior parte dos tratados que nós fizemos. E por esse Tratado de Madrid, que é responsável pelo território que nós temos hoje no Brasil. Esse tratado foi assinado com a Espanha em 1750. Pelo papel que o Alexandre de Gusmão teve nas negociações desse tratado, ele é conhecido como patrono da diplomacia brasileira e das relações internacionais, e inclusive tem o nome dele na Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, que é uma fundação responsável por isso. O Alexandre de Gusmão teve uma sacada que eu acho que foi muito inteligente, muito estratégica, de usar o uti possidetis, do direito, isso vem do direito romano, que dizia que o território que fosse ocupado teria que pertencer ao país onde as pessoas daquele país estivessem ocupando. Só que a sacada e a estratégia dele foi muito inteligente, porque naquela época
A Espanha contava, por exemplo, apenas com os homens espanhóis. Eles não contavam indígenas, não contavam negros, não contavam mulheres, contavam apenas, civilmente, os homens, espanhóis. E Alexandre de Gusmão, quando ele chegou à mesa de negociação, ele trouxe o número de pessoas, de colonos, né, na época, que estavam nesse território, contando com mulheres indígenas, todos, enfim, que estavam no território, e ele não mencionou quem eram as pessoas que eles estavam contando. E foi muito interessante ver que, por essa estratégia, já na inclusão dessa diversidade que a gente tinha na época, nós conseguimos comprovar a posse, né, desse território. Pode passar para o próximo slide, Carol. E vocês vão ver o que representou isso para o nosso território hoje, no Brasil. O que vocês estão vendo, por exemplo, em amarelo, é a parte que o Brasil tinha de território do Tratado de Tordesilhas, né, antes do acordo desse Tratado de Madrid. E através dessas negociações e do papel de Alexandre de Gusmão, então, ficou decidido que os 7 povos das missões iriam para Portugal, que posteriormente se tornaram território do Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo a bandeira de Portugal em cima, a bandeira do Rio Grande do Sul embaixo. E o território que pertencia à região do Sacramento seria seria devolvida, né, para Espanha, e que posteriormente acabou se tornando o território que hoje é o país, hoje é o Uruguai. E um dado interessante que poucas pessoas lembram, vocês devem imaginar que na colonização, por exemplo, da América Latina, é, Portugal estava numa situação de desvantagem e de fragilidade frente à Espanha. A população de Portugal era 1/3 da população da Espanha. E não só isso, mas vocês têm que lembrar que quem era esse 1/3 da população de Portugal? Mulheres, crianças e velhos, porque os homens estavam todos no mar. Então, Portugal não tinha pessoas disponíveis para colonizar os territórios. E apesar de ter colonizado esse território gigante, continental quase, que é o Brasil, até numa estratégia para poder manter esse território, desde o início da colonização portuguesa, a colonização aqui no Brasil teve que se misturar com os indígenas, com os negros, com os outros povos que foram chegando. Então, para nós, esse hibridismo, desde o início, foi uma estratégia de sobrevivência e, na verdade, marcou o que hoje é a nossa população. Se a gente olhar, por exemplo, para a América Latina e para a América Espanhola, a gente vai ver que o espanhol não sofreu tanta hibridização quanto o português, língua, e nem quanto cultura, porque eles talvez não tivessem uma população maior do que a do Brasil, então eles foram mais puristas, entre aspas, e esse purismo, entre aspas, foi algo que, na minha opinião, foi negativo para eles. Nós ganhamos muito com a nossa hibridização, com a nossa força, fazendo da nossa fraqueza, o número, né, de habitantes que nós tínhamos à época, como a nossa estratégia de sobrevivência e de força também. Então, eu gosto muito dessa história que mostra como, já desde o início da marcação do nosso território, nós contávamos com mulheres, crianças, negros, indígenas, enfim, todos aqueles que estavam aqui no nosso território. Próximo slide, por favor. Pensando agora em outros nomes, né, da história do Rio Grande do Sul e desses heróis que nós temos no Rio Grande do Sul, nos vem à mente, lógico, Giuseppe Garibaldi, que é também a gente chama, né, de herói dos dois mundos, porque ele teve um papel de destaque não só na unificação da Itália, mas também na unificação e no papel do Rio Grande do Sul, mais especificamente na Revolução Farroupilha, que é também conhecida como a Guerra dos Farrapos. Então, é importante a gente ver como, desde o início, nós temos essas colaborações. A gente, em alguns momentos, não pode nem falar em internacional, porque a Itália, na época, nem era ainda Itália, não era um país ainda unificado. Mas essa colaboração, que é a tônica, né, do desenvolvimento humano, a internacional sempre fez parte daquilo que nós fazemos nas universidades, no desenvolvimento humano. Próximo slide, por favor.
E aí vocês devem estar se perguntando, né? Pois é, mas e o que tem a ver essa história toda, né, desses heróis, com o que a gente está falando aqui hoje sobre pontes, barcos e pertencimento? Eu gostaria de lembrar que esses são os nomes e os heróis que nós talvez conhecemos os nomes pelas aulas de história, geografia, etc. Mas nós temos diversos outros heróis anônimos, principalmente nesse momento que nós vivemos no Rio Grande do Sul, diversos heróis anônimos que fizeram muita diferença naquilo que nós estamos vivendo. E eu, falando agora de pontes, né, aqueles de vocês que me conhecem, possivelmente me conhecem pelo meu papel na universidade, por eu ser professora, pesquisadora, linguista aplicada, e foi através da linguista aplicada e através das pontes que eu criei, através do meu trabalho, e eu estou mostrando nessa imagem as pontes da cidade de Vitória, cidade onde eu moro, onde eu trabalho, não é a cidade onde eu nasci, é a cidade onde eu fui plantada e onde eu tentei florescer, mas não é a cidade onde eu nasci. E eu trago essa imagem para mostrar como a gente, através da nossa trajetória, através da nossa atuação, a gente vai criando pontes. Essas imagens que vocês estão vendo aqui são outros gaúchos não anônimos, todos eles muito famosos, que fizeram também e fazem muita diferença. Vocês estão vendo a imagem minha abraçando a professora Simone, que foi quem me convidou para esse webinário e quem me inspirou em grande parte da minha trajetória. Ela disse que eu sou um dos nomes na linguística aplicada e na internacionalização no Brasil, mas foi através do papel da Simone em programas nacionais na verdade, na internacionalização e na linguística aplicada nacional que nós nos inspiramos e que, de certa forma, seguimos os passos, na nossa trajetória. Tenho também nomes de imagens, né, fotos de três amigos, colegas, também linguistas aplicados nas imagens em cima. O professor Rafael Vetromilli Castro, da UFPEL, Federal de Pelotas, o professor Pedro Garcês e o professor Wilson Lefos, três queridos amigos, colegas, linguistas aplicados, exemplos de vida e como pesquisadores na nossa área que também deixaram muitas lições, deixam ainda muitas lições para todos nós. Nosso querido André Trigueiro, jornalista também, gaúcho, e eu poderia citar os nomes de vários outros gaúchos famosos, mas hoje eu quero dar meu destaque para os gaúchos e para os heróis anônimos, aqueles que, sem ter um nome tão famoso, fizeram sua contribuição na sociedade, no desenvolvimento humano. E a eles que eu dedico essa homenagem hoje. Próximo slide, por favor. Eu queria falar também um pouco hoje sobre algumas histórias e esse pertencimento, no meu caso, à universidade. E para chegar a esse tema da internacionalização como colaboração, eu queria primeiro fazer um pequeno resgate da história da universidade. Porque a internacionalização do ensino superior tem muito a ver com essa história da universidade moderna. E se vocês forem dar uma olhada no Google, ou na Wikipédia, por exemplo, para ver quais são as primeiras, as pioneiras, né, as universidades mais antigas do mundo, geralmente a informação que vocês vão ter é que a Universidade de Bolonha é a primeira universidade é, no mundo, quando, na verdade, várias outras universidades na Índia, na Pérsia, já existiam antes. Mas a gente vê aqui um registro, por exemplo, do que seria o conceito de universidade moderna, que é um conceito eurocêntrico baseado nessa visão de mundo. E uma história interessante que eu tenho para contar para vocês dessa história da universidade moderna, a Universidade de Bolonha, então, que é a primeira criada na Europa e na Itália, ela fica muito próxima de Pádua. Na verdade, Pádua nem tem aeroporto, né? Então, quem vai para a Universidade de Pádua, por exemplo, geralmente tem que pegar um avião até Bolonha e de Bolonha ir até Pádua de trem ou de ônibus.
Então fica muito próximo uma cidade da outra. E Galileu Galilei, assim como outros nomes do calibre de Galileu Galilei, estudavam e trabalhavam na Universidade de Bolonha, que foi criada e estava sob a égide do papado na época, na Itália. E para que eles pudessem desenvolver uma ciência isenta e autônoma, sem essa ligação com a Igreja Católica na época, eles criaram a Universidade de Pádua em 1222, ou seja, 600 anos antes da independência do Brasil, para que eles pudessem fazer, então, ciência de forma mais autônoma. E tanto Galileu Galilei quanto outros colegas foram para Pádua e lá trabalharam até se aposentar e até deixarem a universidade. E em 2015, quando eu fiz o meu primeiro pós-doutorado, em Genebra, na Suíça, eu me lembro de que, ao receber um convite para trabalhar na universidade lá, uma das minhas colegas brasileiras me perguntou e me disse: Nossa, Kíria, mas você vai deixar de trabalhar numa universidade que tem não sei quantos centenas de anos e voltar para o Brasil e você não pensa, né, na possibilidade de trabalhar aí? E eu comentei que não só eu tinha obrigação de voltar para o Brasil pelo meu compromisso, né, com as agências que estavam me financiando e para poder dar uma retribuição de volta para o país que tinha me financiado para fazer o pós-doc, mas também que a gente pensava muitas vezes que as nossas universidades estavam muito atrás ou muito aquém das universidades europeias, porque se a gente for olhar no tempo, a maior parte das nossas universidades, a UFES, por exemplo, tem 75 anos. A URGS, eu não sei, Simone, quantos anos tem a URGS, mas eu acredito que menos de 100, porque as universidades brasileiras são todas mais jovens do que isso. Então, não dá para a gente comparar, né, um país cuja independência foi em 1822, ou seja, ontem praticamente, e uma universidade que tem menos de 100 anos, com universidades que têm tradições, às vezes, quase milenares. Então, eu digo isso no sentido da gente ter um pouco de paciência, um pouco de visão de futuro, né? Da onde nós estamos, o momento que nós estamos e como eu acho que as universidades brasileiras têm se destacado no seu papel e na sua retribuição à sociedade. E a URGS, com essa ação que está desenvolvendo agora, por exemplo, de auxílio, de ligar a ciência com a extensão e com auxílio e desenvolvimento da sociedade, é um exemplo de destaque. Próximo slide, por favor. Ainda pensando no papel da universidade, perdão, em geral, para quem eu sei que tem nesse webinário, algumas pessoas que talvez não sejam do meio acadêmico, não sejam universitários. Então, para esse público, eu vou falar um pouquinho assim do que significa esse conceito, né, ou a universidade. Em geral, a universidade, lá no seu primórdio, lá na sua origem, ela tinha como objetivo ser uma instituição de ensino, onde pudesse treinar novos profissionais e transmitir o patrimônio cultural de uma geração para outra. À medida que a pesquisa foi se desenvolvendo e com a ciência moderna sendo instaurada, com essa nova visão, principalmente na Alemanha, de Humboldt e da pesquisa científica, foi se desenvolvendo a segunda missão da universidade, que seria a pesquisa, e mais recentemente, já no nosso século, que as universidades têm se visto e têm se colocado como tendo uma terceira missão, que seria a missão de extensão, ou seja, de fazer essa ponte com a sociedade. Então, todo esse ensino e toda essa pesquisa teria como objetivo dar uma retribuição, principalmente para a sociedade na qual a universidade está localizada. Em geral, a universidade tem esse tripé, ela é baseada nesse tripé. E algumas pessoas vão me falar qual a diferença entre, por exemplo, uma universidade e uma faculdade. Eu não sei se vocês sabem disso, mas uma faculdade, por exemplo,
pode se limitar a ter um curso específico, ou dar aulas, ou fazer pesquisa numa área de conhecimento específica. Então, por exemplo, a gente pode ter uma faculdade de direito, a gente pode ter uma faculdade de medicina. Já uma universidade se entende como sendo aquele local, aquela instituição que ela oferece cursos em todas as áreas do conhecimento, e não só em todas as áreas do conhecimento, mas também dentro desse tripé. Então, ela teria que oferecer, digamos, se for um curso de medicina, ela teria que oferecer o ensino para formar novos médicos, pesquisa para formar novos pesquisadores na área de medicina e também programas de extensão para fornecer serviços para a comunidade em geral. Alguns pesquisadores e alguns autores entendem que a internacionalização do ensino superior deveria ser a quarta missão da universidade. Por isso que eu coloquei, tentei fazer numa imagem, estou tentando aprender a usar a inteligência artificial para fazer imagens. Como vocês podem ver, estou apanhando. Nem com a inteligência artificial associada com a inteligência humana está sendo fácil eu fazer os meus slides aqui. Mas o que eu tentei mostrar nessa imagem é que, apesar de alguns autores entenderem que a internacionalização deveria ser esse quarto braço, ou a quarta missão, quarto pé da universidade, eu particularmente discordo dessa visão, porque eu entendo que a internacionalização, que é essa cooperação, né, entre conhecimentos de diferentes locais, ela deveria permear o tripé da universidade. Então, a internacionalização ela deveria fazer parte do ensino, ela deveria fazer parte da pesquisa e ela deveria fazer parte também da extensão. Nem sempre é assim, e vocês vão ver que em diferentes instituições existe um papel bem diferenciado para qual dessas missões tem mais ou menos importância. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção desde 2012, quando eu comecei a estudar e a pesquisar um pouquinho sobre esse fenômeno, né, esse processo de internacionalização do ensino superior, principalmente no Brasil, é que esse processo, que deveria ser um processo de cooperação, de colaboração, de solidariedade, né, entre conhecimentos, pesquisadores, instituições, etc., ele, na verdade, é marcado muito mais pela competição do que pela colaboração. Então, as universidades, por exemplo, fazem parte de rankings para ver qual está melhor colocada, qual está melhor na fotografia. Os pesquisadores também têm que se colocar dentro de métricas de avaliação de produção para ver quem está produzindo mais, quem está produzindo menos. E, infelizmente, a cooperação, que deveria ser a tônica principal desse processo de internacionalização, tem sido menor, eu acredito, do que a colaboração, do que a competição, desculpe. Então, eu gostaria de trazer para vocês hoje algumas histórias de colaboração para tentar nos inspirar a mostrar como a colaboração é sempre melhor do que a competição. Tem um ditado africano que eu adoro, que diz que sozinhos se você quer andar rápido, caminhe sozinho. Se você quer ir longe, caminhe com outro. Eu gosto muito porque ele mostra que a competição pode nos trazer frutos mais rápido, mas a colaboração sempre vai ser mais exitosa, benéfica e sempre vai nos levar mais longe, que é onde nós queremos chegar hoje com os nossos irmãos e amigos do Rio Grande do Sul. Próximo slide, por favor. Então, para trazer algumas reflexões e provocações para vocês, eu faço aqui essa pergunta. Se o objetivo da universidade moderna, né, como nós a conhecemos hoje, é supostamente contribuir para esse avanço científico, tecnológico, artístico, cultural da sociedade, para que a sociedade avance nessas dimensões, como é que nós podemos explicar algumas crises que nós temos enfrentado, não só climáticas, mas também humanitárias? E agora eu vou pedir para a Carol ir passando alguns slides mais ou menos rápido, não vou parar muito neles, porque eu quero focar
mais na parte positiva que mais no que vem depois das crises do que o que vem antes. Essas são algumas crises que nós tivemos, né? Esse, por exemplo, o estalido social, né? As manifestações, os protestos sociais do Chile. Próximo. As queimadas nos parques que nós tivemos, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Mato Grosso, no centro do Brasil também. A pandemia, lógico. As guerras mais recentes, né, da Ucrânia com a Rússia. E nós podemos citar diversos outros conflitos, guerras e crises humanitárias que nós temos enfrentado desde as mudanças climáticas até as crises causadas pelos próprios seres humanos. Esse foi um protesto, não, uma demonstração feita depois que o furacão Katrina, né, passou e deixou uma devastação significativa também na região. Próximo slide. E aqui eu quero mostrar e voltar para o lado positivo, ou o que pode vir dessas crises e das cooperações internacionais. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. E vou dar apenas alguns exemplos para tentar nos inspirar e para tentar pensarmos juntos o que vai ser o nosso amanhã, junto com o Rio Grande do Sul. A pandemia do Covid, que foi uma das crises mais sérias e recentes, né, que nós enfrentamos na humanidade, ela também é um exemplo de como a colaboração internacional pode surtir efeitos e pode fazer com que a ciência caminhe em prol da humanidade. Vocês sabem que se não fosse a colaboração internacional para poder fazer as vacinas, o tempo recorde que elas foram feitas, e aqui eu coloco o nome de um dos consórcios, né, que foi feito o COVAX Facility para vacinas, nós não teríamos tido a vacina no tempo recorde que nós tivemos. Então, é um exemplo de cooperação internacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós tivemos também oportunidade, não, foi criada, né, a Organização das Nações Unidas, e eu gostaria de focar aqui no Plano Marshall de reconstrução da Europa, que eu tenho certeza que é o futuro do Rio Grande do Sul também. Vocês devem lembrar da devastação e do estado no qual a Europa ficou logo depois da Segunda Guerra Mundial. E vamos ver, assim, alguns anos depois, algumas décadas depois, o que é a Europa hoje, é, por ela ter escolhido, durante a sua reconstrução e como parte desse plano Marshall, focar e concentrar os seus esforços na ciência e na educação. Eu me lembro de colegas comentando, por exemplo, na Alemanha e outros países que participaram, né, do Plano Marshall, que governos não tinham, pessoas passavam fome, mas o recurso que eles tinham, eles usavam na educação, na ciência e no desenvolvimento desses países. E vejam como os países foram não só reconstruídos, mas fortalecidos, né, na saída dessa guerra. E eu tenho certeza que o que vai acontecer com o Rio Grande do Sul não é diferente. O Rio Grande do Sul vai se reconstruir, se fortalecer e como uma fênix, né, aquele pássaro que renasce das cinzas, renascer muito mais forte, muito mais lindo, muito mais solidário, né, com o apoio dos nossos irmãos no Brasil, dessa crise que estamos passando. E aqui eu trago outros exemplos, né, de colaborações internacionais durante o conflito da faixa de Gaza, por exemplo, durante o terremoto do Haiti, quando associações internacionais como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, Oxfam, por exemplo, tiveram um papel tão importante. Próximo slide, por favor. Então, eu quero focar aqui agora nesse papel da solidariedade e da internacionalização como cooperação, lembrando que
Sem essa cooperação, a gente não teria condições de chegar onde nós chegamos. E eu não sei se eu tenho tempo, quem sabe é um minutinho a mais. Eu tinha deixado, eu não coloquei slide porque eu não sabia se ia dar tempo, mas eu gostaria de contar como as histórias de cooperação e superação muitas vezes são inspiradoras. Eu sei que todos vocês devem ter ouvido falar já, lógico, do Prêmio Nobel e de como ele foi proposto, né? O criador do Prêmio Nobel é o mesmo criador como é que chama aquele, da dinamite. E por conta da forma na qual a dinamite foi usada e o número de vidas que foram tiradas por conta da dinamite, ele, o Nobel, né, o inventor da pólvora, no seu leito de morte, fez um testamento dizendo que toda a sua fortuna deveria ser dedicada para os benfeitores à humanidade. Esse testamento dele foi, inclusive, questionado pela família dele, que queria ficar, lógico, com a fortuna, mas foi executado tal qual, e por isso hoje nós temos, por exemplo, o Prêmio Nobel. E eu não sei se vocês sabem, nós não temos brasileiros dentro desse título, mas nós temos uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguns de vocês já devem conhecer, de um médico brasileiro, o doutor Carlos Chagas, um médico muito humilde, muito trabalhador e muito esforçado, que sozinho e sem ajuda de assistentes de pesquisa, de laboratórios elaborados e tudo mais, com esforços principalmente pessoais dele, ele conseguiu descobrir o início, o desenvolvimento e o final da doença de Chagas, que tem o nome dele, justamente por isso. E por conta do trabalho que o Dr. Carlos Chagas teve na descoberta e no acompanhamento, né, dessa doença, o nome dele foi indicado, na verdade, para ser um dos ganhadores do Oscar, do Oscar não, do Prêmio Nobel, e foi, inclusive, indicado duas vezes, sem ter ganhado nenhuma das vezes. O processo de indicação desse prêmio ele é muito sigiloso e ele só pode ser aberto 50 anos depois. Então, alguns processos ainda estão sigilosos, mas existem boatos que a gente não tem como verificar, porque esse processo ainda não foi aberto, de que parte da descoberta dele, na verdade, teria sido compartilhada com um colega para ajudar no processo de tradução desse trabalho para publicação numa revista científica internacional, e que, como resultado, alguém acabou chegando a esse resultado antes dele, por ele ter compartilhado. E apesar da gente pensar, puxa, um brasileiro poderia ter ganho o prêmio Nobel e não ganhou pela atuação talvez antiética, né, de um outro cientista que se apropriou dessa pesquisa, é interessante a gente notar que, apesar desse lado negativo para a nomeação ou indicação do Carlos Chagas, o que ele conseguiu colaborar com outros cientistas e pesquisadores do mundo todo trouxe um benefício enorme para a humanidade em termos do que a pesquisa dele com essa doença e as outras doenças que ele pesquisou pode trazer. Então, a colaboração, mesmo quando ela pode significar a perda para uma pessoa, como foi o caso dele, de uma indicação, ela pode beneficiar muito mais pessoas, que é o que eu acredito. Próximo slide, por favor. Então, eu trago aqui algumas imagens dessas colaborações e associações. Pode ir passando, Carol. São algumas delas, como a Cruz Vermelha, etc., são algumas dessas colaborações internacionais que eu comentei com vocês, que fazem parte desse propósito, né, pode ir passando, Carol, e até o último, de ajudar a humanidade através da colaboração, da solidariedade, a enfrentar as crises.
Eu deixo aqui o meu contato, caso vocês queiram fazer pesquisas, pesquisas não, perguntas e comentários, e talvez não queiram, fazer isso agora. Eu vou ficar muito feliz em poder colaborar e comentar, essas questões com vocês, depois. Não sei, Simone, se tem algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram, se dá tempo ainda da gente, discutir. Dá tempo sim, Kíria. Muito obrigada pela fala, foi muito inspiradora e com muita esperança, né, para esse momento. Tem uma pergunta aqui da Renê, Uhum, que é como inserir o tema da descolonização nessa discussão? uhum. Veja, a descolonização ou a decolonização tem como propósito trazer para o plural ou reconhecer a ecologia, a pluralidade de conhecimentos, de línguas, de povos. Então, eu acho que não existe como a gente falar, não podemos falar em cooperação, colaboração, sem falar também nessa colonização, decolonização. Porque os exemplos que eu trouxe, por exemplo, da universidade moderna, da pesquisa moderna, e como eu comentei, da própria internacionalização praticada como competição, é o contrário daquilo que nós queremos como descolonização. O que que nós queremos como descolonização? Nós queremos mais solidariedade, mais cooperação, de forma mais desinteressada ou tendo como interesse um bem maior. Diz um colega meu que o bem é aquilo que é plural e o mal é aquilo que é singular, né? Então, tudo aquilo que nós queremos, o desenvolvimento, o avanço, enfim, ele tem que ser algo plural, para todos, né? Ou para o maior número de pessoas possível. Senão, o sentido desse bem tem que ser relativizado. Então, eu diria que no âmbito da internacionalização, por exemplo, a gente pode trazer essa descolonização pensando mais em solidariedade, em cooperação, do que em competição. E nós podemos pensar mais também em olharmos para nós mesmos, né, nessa descolonização, lembrando que a gente não precisa somente olhar para fora. A colaboração, a cooperação inclusive, aqui dentro, como nós estamos fazendo hoje, por exemplo, no Brasil, com outros estados e pessoas de diferentes pontos do Brasil que se sentem solidários com a situação no Rio Grande do Sul. Renê, não sei se. Não, Bom, tá ótimo, obrigada. Vamos. tem então uma pergunta da Gislene: como elaborar e executar políticas linguísticas que realmente possam fomentar a internacionalização do ensino superior? A pergunta de US$ 1 milhão ou reais, Gislene. Veja, é uma questão difícil, mas que perpassa isso tudo que eu estava comentando aqui. Por exemplo, da gente se reconhecer e olhar mais para dentro e não somente para fora. E não só se reconhecer e valorizar as línguas, os legados e os repertórios que nós temos aqui, mas também pensarmos numa ecologia de saberes, numa ecologia de línguas. Isso significa que a gente não vai poder falar a língua dos outros ou outras línguas? Não, mas significa que nós precisamos encontrar essa ecologia, essa solidariedade, né? Sempre que uma língua, um povo, um conhecimento tiver tendo realce às custas da invisibilidade do outro, isso não vai trazer uma situação a longo prazo de desenvolvimento. É como a gente volta naquele é, comentário, naquele ditado africano, né? Que sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas a gente nunca chega tão longe. E mais um comentário seguido de uma pergunta do Nicolás. Então, agora no Rio Grande do Sul, a gente está tendo uma polêmica relativa à contratação de empresas de consultoria pós-tragédia norte-americanas, né, que trabalharam, então, no contexto do Katrina, por exemplo.
e teriam competência para ajudar a cidade e o estado a se reconstruir. Além dessas aqui, eu estou acrescentando também, tivemos a visita de holandeses e outros europeus, e a polêmica é justamente que esse tipo de consultoria vindo do norte, né, norte global, pressupõe uma ausência da competência local. E o Nicolai quer saber como que você vê a importação de competências estrangeiras dessa forma. Eu acho que foi bem colocado essa questão. A gente, no Brasil, essa pergunta da Renê de como que a gente pode se descolonizar, por exemplo, é a gente entendendo, quando eu digo olhar para nós mesmos, é olhar e entender que nós também produzimos conhecimento. Então, a gente não pode apenas importar. Nós temos que também exportar e produzir esse conhecimento. Se a gente for olhar no caso da internacionalização, e já volto para a questão dessas empresas, Simone, é, geralmente as universidades do sul global se colocam como importadoras de conhecimento e exportadoras de dados. Então, as universidades do norte global que produzem teoria viriam para as universidades do sul para explorar dados, etc. Então, nós temos que sair dessa posição de exportadores de dados, importadores de teoria, colaborarmos nessa ecologia de produção de dados, produção de ciência, produção de teoria. E no caso das empresas, eu não vejo, a princípio, problema nenhum em a gente importar e exportar. Seja conhecimento, serviços ou consultoria. O problema é a gente fazer isso partindo do pressuposto que nós não temos a capacidade ou não temos a competência para fazer isso. Uma coisa é a gente pensar, olha, estamos num momento de crise, a gente tem que priorizar certas empresas, certos serviços, certas consultorias, então, em vez de priorizar a produção de competência nessa área, seria muito mais fácil contratar, por exemplo, uma empresa holandesa ou uma empresa americana. Mas fazer isso pelo pressuposto, seja da economia ou do tempo necessário para essas consultorias, e não partindo de um pressuposto, assumindo, né, uma falta de competência, uma falta de capacidade do povo gaúcho para, enfim, fazer esses serviços. Não sei se eu respondi. Obrigada a você, Tomás. Nicola tá agradecendo, né? E só um último comentário, né, queria. A Universidade Brasileira, de uma forma geral, ela ainda é pouco internacionalizada, né? Se a gente for comparar com outros locais. Naturalmente, o Brasil tem, né, é um país de dimensões continentais. E o que que tu pensa sobre isso? Teria como a gente internacionalizar um pouco mais? O que que precisaríamos fazer? Eu acho que sim. Acho que não só teria como, mas nós já iniciamos essa trajetória. A FAUBAI é testemunha disso, né? Não só a FAUBAI, mas as universidades como a URGS, por exemplo, e outras brasileiras já são testemunhas disso. Então, eu acho que é um caminho que nós iniciamos. E se a gente falar que a gente é pouco internacionalizado, eu vou voltar aquele slide, não, mas aquelas datas. Veja, a gente é pouco se a gente pensar assim, eu estou iniciando, estou me comparando, por exemplo, com a Universidade de Bolonha, com a Universidade de Pádua, que tem quase, quase 1000 anos. Aí sim, talvez a gente pense nisso, mas se a gente pensar no tempo que essas universidades levaram para chegar no estágio que elas estão e de onde nós estamos saindo e chegando, eu acho que a gente está até andando mais rápido do que a grande parte dessas universidades, inclusive em termos de internacionalização. A maior parte das universidades brasileiras já tem instituída um plano de internacionalização, uma política linguística para apoiar essa internacionalização. Você sabe disso porque você participou, né, desse legado e dessa construção coletiva no Brasil. Então, eu acho que nós somos exemplo, por exemplo, para a América Latina e para diversos outros países, não só por essas políticas de internacionalização e política linguística, mas também por outras formas de internacionalização e de cooperação, como o currículo Lattes, por exemplo, né, que é algo que só nós no Brasil temos, e que país nenhum no mundo tem uma plataforma democrática, aberta, confiável, né, como é a plataforma Carlos Lattes. Então, acho que a gente tem muita coisa para se orgulhar.
é, olhando para o Rio Grande do Sul enfim, para os nomes que nós temos da ciência no Rio Grande do Sul, Nicoleles e diversos outros, né? Poderia citar aqui, eu não quero citar muitos porque eu acho que ainda os outros webinários ainda vão trazer muitos outros nomes, né, importantes que nós temos para o Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que vocês, não só os gaúchos, mas as universidades gaúchas e brasileiras, certamente vão ser cada vez mais de destaque, justamente pela sua cooperação, e internacionalização. Bom, pessoal, chegaram mais duas perguntas, mas né, a gente. Talvez se tu quisesse concluir, queria, não sei se tu tem acesso ali às perguntas da Tatiana e então fazer o fechamento. Quais são os parâmetros usados para estabelecer o quanto uma instituição internacionalizada? E da Manuela, a Unesco colocou em 1998 a cooperação internacional como parte da missão das universidades. A partir dessa década, a internacionalização aumentou bastante, com departamentos e assessorias. Como gerir essas políticas para expandir ainda mais essa importância da internacionalização com cooperação? Então, para a gente encerrar, se quiser só Qual que era da responder. Tatiana? Da Tatiana eu não estou enxergando aqui. Tatiana, quais são os parâmetros usados para estabelecer o quanto uma instituição é internacionalizada? É relacionada à pergunta da Manuela. Uhum. Bom, aí, antes de te responder sobre os parâmetros, Tatiana, eu quero te perguntar o que a gente entende por internacionalização, né? Porque, por exemplo, se a gente entender que evolução ou que desenvolvimento é o PIB de certos países, a gente vai ver que alguns países estão abaixo de outros, mas se eu entender desenvolvimento humano como a fraternidade, como a colaboração e a solidariedade, a gente vai ver, por exemplo, que muitos dos países que nós chamamos de desenvolvidos não são tão desenvolvidos assim. Ou são os países que mais entram em guerras e conflitos. Então, talvez se o nosso parâmetro fosse colaboração humana, o Brasil fosse muito internacionalizado, muito solidário, muito humano, né? Inclusive pela falta de conflitos nos quais nós nos envolvemos. Em geral, as universidades, a gente ainda está nesse sentido no Brasil. Você falou em parâmetros, né? A gente ainda está, infelizmente, importando alguns parâmetros, como os rankings, por exemplo, que eu acredito que não são algo, não é algo positivo para a gente, porque é uma régua e uma forma de nos medir que não nos beneficia os rankings, mas muitas universidades ainda têm usado os rankings como parâmetros para internacionalização. E existem outros, né? Existem matrizes, por exemplo, de avaliação institucional para medir esse nível de internacionalização. Recentemente, Simone, eu e mais um colega, Gabriel Amorim, fizemos um trabalho com base nessa matriz de avaliação da internacionalização. Então, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, eu posso passar as matrizes, essas métricas, e aí cada um escolhe, enfim, como quer ser medido e como quer ser avaliado, né? Dependendo daquilo que entenda por ser internacionalização. Para mim, internacionalização deveria ser para o bem da humanidade, para a solidariedade, para a cooperação, e não apenas para competição. A Renê está dizendo também que a FAUBAI tem uma ferramenta para diagnóstico, Uhum. de planejamento de internacionalização. Então, Tatiana, eu acho que a Tatiana é minha aluna. A gente pode olhar nessa as métricas, então, né, do Amorim, eu já conheço. Vamos dar uma olhada também na da FAUBAI. Acho que é super interessante a gente começar a ter essas métricas lançadas aqui mesmo, né? Essa ferramenta, inclusive, no último evento da FAUBAI, houveram trabalhos, né, falando dessas métricas, e essas 6 categorias, né, essas 6 dimensões que são utilizadas na métrica, num outro instrumento também lançado pela FAUBAI, no qual Simone e eu participamos também das orientações, né, para internacionalização e para as políticas linguísticas universitárias, elas trazem essas orientações dentro das 6 dimensões. Quais são as línguas na administração, na comunicação, na pesquisa? Então, já existem instrumentos, né, e orientações para ajudar nessas métricas e na gestão dessa internacionalização para a cooperação, para a solidariedade.
Então, Kíria, muito obrigada. Vou pedir só que vocês fiquem mais um pouquinho para a gente ter uns slides de encerramento, mas agradecer de novo, Kíria, sempre muito bom estar contigo, né? Melhor pessoalmente, mas se a gente não consegue virtualmente. Bom, os nossos próximos webinários, então temos já 5 marcados. O próximo é com a jornalista Marta Medeiros, que é uma escritora renomada, ah, e ela vai, então, no dia 17, né, às 18 horas, ela tem vários livros, é uma escritora premiada, e vai ser muito bom estar com ela aqui, né? Então, no dia 17, de 7 às 18 horas. Agendem-se, por favor. E a próxima slide, Carol. A doação, então, pedindo, né, para quem ainda não colaborou, lembrando que qualquer valor ajuda. E E é isso. E os próximos webinários? Então, já temos então da Marta Medeiros, da Nina Santos, Racismo para Quê? A Márcia Barbosa, que é uma física né, gaúcha, também Água da Era do Gelo, a Nanociência. Mais uma fala sobre internacionalização, da Luciane Stalivieri. E o Pedro Alau, que teve uma presença muito marcante na época da Covid, da pandemia, e vai falar com a gente no dia 3 de setembro. Muitos gaúchos, né? Na verdade, daí só a Nina Santos não é gaúcha, então está sendo um evento e agradecer muito a FAUBAI por ter acolhido essa empreitada de fazer esse evento, então, para chamar atenção para o que está acontecendo lá, e, né, a crise climática e está colaborando. Bom, gente, muito obrigada, então, pela participação de todo mundo e espero vê-los e vê-las, né, na próxima fala, no dia 17 de 7. Então, uma boa noite, um grande abraço a todos e todas.